Aleluia. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz. Tome o seu lugar, tome o seu assento. Deus é vitorioso? Deus é vitorioso? Tem sido na sua vida? Se estamos com Ele, né? Somos mais que vencedores, já diz a palavra do Senhor. Quero começar. Quantos receberam o banner dessa noite? Da ministração dessa noite, o nosso tema. Eu ia perguntar qual que era o tema, né? Mas já me quebraram as pernas aqui. A paz? A paz? A paz é uma promessa. A paz é uma promessa. Mas eu queria fazer uma introdução antes de nós. Já faz parte do tema, mas eu queria o contrário disso. Eu queria que você pensasse um pouquinho agora, vou dar uns segundos para você pensar acerca do medo. O que abala as tuas estruturas? O que abala as tuas estruturas? O que faz com que você, como diz o ditado aí fora, perca o chão? O que te atemoriza? O que traz medo, angústia, ansiedade à sua vida? Pense um pouquinho aí. Talvez você, com certeza você identificou várias coisas. Com certeza essa reflexão rápida, e eu acho que seria interessante até no seu devocional essa semana você procurar ainda ter momentos como esse, trazer à sua mente, né, aquilo que muitas vezes está escondido, camuflado, né, para que você possa, através da palavra de Deus e daquilo que você vai estar ouvindo aqui nesta noite, da palavra de Deus, realmente ser transformado e ser liberto disso de uma vez por todas, em nome de Jesus. Mas uma das ordens bíblicas que nós encontramos com maior frequência na palavra de Deus é: não temas. Por que isso? Porque essas duas palavrinhas estão lá. Você já parou para pensar, você que já ouviu alguém muitas vezes trazer uma palavra profética a alguém ou orar por alguém, invariavelmente a pessoa começa essa oração ou traz a palavra dizendo: não tema. Você já ouviu isso? E na palavra de Deus é assim também. Agora, por quê? Porque o medo, ele ataca o fundamento do nosso relacionamento com Deus. E qual é esse fundamento? A nossa fé. Preste bastante atenção nisso, para que isso fique gravado para você. E você possa, a partir de hoje, em nome de Jesus, não mais declarar que você é uma pessoa que tem medo. O medo é a fé no demônio, também chamado de descrença. Talvez isso soe forte para você, mas quando nós aprendemos que nós somos filhos, que nós somos herdeiros, que nós entendemos na palavra de Deus, que assim na terra como no céu, que os céus estão abertos sobre a nossa vida, por que nos deixar atemorizar por circunstâncias da vida? Quando nós aprendemos que a palavra de Deus, repetidas vezes fala: não temas, por que nos deixar levar pelo medo? Jesus pergunta aos seus discípulos, temerosos porque tinham a fé pequena, eles mesmos declararam isso, ele coloca isso para eles, mostrando que o temor era a ausência de fé. Que o temor era a ausência de fé na vida deles, porque ambos não coexistem. Não tem como existir as mesmas coisas juntos. O medo, ele
ele solapa a fé, ele faz com que a fé não exista. Porque a descrença é que toma conta. Existe um demônio chamado Belzebu. E esse demônio, o nome dele, o sentido, cujo sentido do nome dele é Senhor das Moscas. Ele e seu exército e toda o seu grupo de demônios são atraídos pela decadência. São atraídos pelo temor, pelo medo. Questões como amargura, questões como ciúmes, ódio, são ingredientes que deterioram o coração humano. Já está mais do que comprovado que essas questões trazem ao ser humano, ao organismo do ser humano, doenças, quanto mais as questões espirituais. Quanto mais as questões espirituais. E é interessante isso, que deterioram de uma forma, esse mal influenciam de uma forma que até as decisões das pessoas começam a ser norteadas por essa influência. Começam a ser norteadas por isso. E pasmem, muitas vezes até pessoas que se dizem cristãos. Pessoas que se dizem filhos de Deus. Paulo faz uma demonstração à igreja em Éfeso, e ele diz: não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Quando eu dou lugar ao diabo? Quando eu permito que aquilo que não vem dos céus, quando eu permito que aquilo que não vem de Deus, tome conta da minha vida. E muitas vezes situações de temor, de medo, de angústia, de ansiedade, tomam-nos de uma forma que as pessoas perdem o rumo, que elas não sabem mais o que fazer, desesperadas, não sabem que direção tomar. Medo também é uma deterioração do coração, atrai forças demoníacas, as pessoas começam a ver coisas, e não é coisas, são demônios mesmo. As pessoas começam a ser oprimidas por situações, e quem que oprime não é Deus, e se não é Deus, é quem? Muitas vezes nós tentamos de alguma forma achar uma outra explicação para determinadas coisas que vivemos na nossa vida. Mas nós não podemos esquecer jamais de que ou as coisas vêm de Deus, ou as coisas vêm do inferno. Ou as coisas nos tomam e nos transformam a nossa mente e transformam a nossa vida, e Deus faz algo poderoso e tremendo em nós, ou nós continuamos vivendo debaixo do jugo de Satanás. A palavra é clara, ela não nos dá uma outra via, não existe um meio termo. Nós aqui nesse salão temos vários corredores, 1, 2, 3, 4, 5. Mas na palavra de Deus não existem vários corredores, não existem várias direções. Não, eu vou por aqui, depois lá na frente eu vejo o que eu faço, não. Pessoas que foram machucadas, pessoas que foram atingidas por situações da vida, circunstâncias da vida, e permitiram que isso se alojasse na sua alma, no seu coração. E hoje não entendem, porque vivem com medo de tomar uma decisão, com medo de dar um passo em direção a algo que Deus está mostrando a elas. Pessoas que estão tomadas por esse medo. Esse medo, ele atrai as forças demoníacas da mesma forma que a amargura e o ódio fazem. Por quê? Porque essas coisas, elas exalam um cheiro no mundo espiritual que atrai esses demônios, que atrai isso para a vida das pessoas. E agora, de posse dessa breve introdução,
eu quero falar com você sobre a paz é uma promessa. A paz é uma promessa, amém? João capítulo 14, verso 27. João capítulo 14, verso 27. Vamos lá juntos? É um versículo só para lermos juntos na mesma versão aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Nem tenham? Ele nos deixou o quê? Quem está falando isso? Jesus. E hoje, enquanto eu meditava nesse texto e analisava todo o contexto, todo o momento da história em que ele disse esse versículo, é algo que nos... Eu não vou colocar você na história, eu vou colocar a minha vida. É algo que me envergonha. Algo que me envergonha, às vezes, algumas atitudes, algumas posturas que eu tenho diante das situações da vida, das circunstâncias da vida. Jesus está no cenáculo junto com os seus discípulos. Quero passar um pouquinho do contexto para você aqui. Numa antessala de onde aconteceria o seu martírio. E interessante, longe de estar perplexo por aquilo que, e intimidado por aquilo que ia acontecer, pelos brutais sofrimentos que iria atravessar, que iria passar. Depois você vai lá em João, capítulo 14, e leia o capítulo 14 a seguir, e você vai entender, ainda de uma forma mais profunda, esse contexto. E sabe o que é mais interessante? Que ao invés de alguém estar dizendo para ele, calma, aguenta firme, você está cumprindo com o propósito de Deus, calma, isso vai passar. Não, é ele que está acalmando os discípulos. É ele que está acalmando o coração dos seus discípulos. E uma das promessas mais consoladoras, que Jesus ministra a eles é: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Paz significa calma, estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e de tranquilidade, sossego, em que há silêncio e descanso. A imagem, no fundo, né, te leva a isso. Isso é o que significa paz. A paz é um estado de alma. Quando nós desfrutamos da plena confiança em Deus. Por mais que você conte com a minha vida, por mais que você tenha escolhido a mim e a minha esposa para ser os seus pastores, seu guia espiritual, em algum momento eu posso falhar com você e com certeza eu vou falhar. Mas Jesus traz essa afirmação aos seus discípulos, traz essa calma, essa paz à vida deles, fazendo com que eles depositassem plena confiança em tudo que estava acontecendo, em tudo que estava permeando aquele contexto que eles estavam vivendo. Plena confiança em Deus, mesmo em meio às turbulências mais difíceis da vida, mais avassaladoras da vida. A paz, ela não é ausência de tempestade, é o senso da presença protetora de Deus no meio da tempestade. Jesus, quando está naquele barco dormindo e aquela tempestade toma o barco e ele está descansando, e você conhece a história, Jesus não pega os discípulos e num momento de transfiguração e coloca eles lá na praia, não. Por Jesus estar naquele lugar, no meio daqueles homens, toda a tempestade cessa, amém? Então a questão
Não é que a paz é a ausência da tempestade. A paz é ter Jesus conosco na tempestade. Isso faz toda a diferença. Isto muda a forma como nós vemos as coisas muitas vezes. É nós termos o entendimento de que Deus está conosco. Sabe, queridos, num mundo marcado por guerras, por tantas situações, ódio, inundado, encharcado de aflição, nós podemos experimentar a paz de Deus. Nós podemos experimentar a paz que excede todo e qualquer entendimento. Em vez de vivermos estrangulados, em vez de vivermos muitas vezes oprimidos pelas circunstâncias desse mundo, angustiados pelas situações, pela ansiedade, nós podemos, confiando em Deus, sabermos que estamos protegidos pela paz que excede todo entendimento. É diferente. Por isso que nós não podemos deixar que o medo tome conta. Nós estamos trazendo a descrença naquele que nós dizemos tanto que cremos. Por isso que paz, fé, medo são coisas que elas não vão se juntar, não fazem parte não caminham juntas mais. Elas podem fazer com que ou uma coisa ou outra exista. Que tem tomado conta da sua vida? Você tem sido estrangulado pela ansiedade? Você tem sido tomado pelo medo? A paz de Deus é a sentinela que guarda a nossa mente e o nosso coração. Guarda a nossa mente, o nosso coração, a nossa razão, os nossos sentimentos. A paz de Deus faz isso. Eu posso sentar com você e posso, através da palavra de Deus, mostrar a você como nós estamos fazendo hoje aqui à noite e dar vários direcionamentos à sua vida. Mas o seu relacionamento com esse Deus que é a própria paz vai fazer com que você não experimente isso apenas nesse momento. Apenas no momento em que você está com alguém que está ministrando acerca dessa paz sobre a sua vida. Lembra disso, plena confiança. Paz de Deus é diferente da paz com Deus. A paz de Deus fala de um relacionamento certo com Ele. A paz de Deus fala de um relacionamento certo com Ele. Aquela em que há um sentimento de descanso, em virtude do quê? Em virtude desse relacionamento. Em virtude desse relacionamento. É como você olhar para o seu esposo ou para a sua esposa diante de uma determinada situação e você encontrar nela, ou muitas vezes num amigo, ou às vezes no pai, na mãe, enfim, seja o contexto que for, você encontra um descanso com relação àquela situação, porque você sabe que aquela pessoa é mais madura e ela tem algo a mais para passar para você e vai trazer uma tranquilidade a você. O relacionamento proporciona isso. A paz de Deus fala desse relacionamento. Esse relacionamento que produz esse descanso. Mas o descanso é por causa do relacionamento. Eu não canso de repetir para você e falar para você que tudo, a base de tudo está no nosso relacionamento com Deus. Na nossa vida com Ele. A paz com Deus é a causa. A paz de Deus é o resultado. Porque eu tenho a paz de Deus, eu tenho um relacionamento com Ele, a causa disso é o quê? A causa disso é o quê? A paz de Deus substitui a ansiedade, substitui as situações da vida. Quando há turbulências, quando há circunstâncias, nós deixamos de olhar para tudo isso, mas porque estamos inundados desse relacionamento, agora nós adoramos. Nós cantamos, vitorioso és, na tempestade estás.
Mas muitas vezes nós nos acovardamos diante das circunstâncias da vida. Por quê? Porque nos falta relacionamento. Nos falta relacionamento com Deus. Esse relacionamento vai produzir, diante das circunstâncias, esse momento em que não importa o que os meus olhos estão vendo, eu te adoro, Senhor. Eu sei que Tu estás no controle de todas as coisas. É a Ele que nós rendemos graça, é a Ele que nós rendemos adoração, a Ele que nós rendemos o nosso louvor, graças a Ele pelo que Ele já fez e pelo que Ele ainda fará. Isso é plena confiança. Plena confiança. Adoração, petição, gratidão são remédios divinos para a nossa vida. E nós deveríamos praticar mais isso, ter mais isso no nosso dia a dia, porque são remédios para a ansiedade, são remédios para o medo, são remédios para as tribulações, para as circunstâncias. Essa paz invade a nossa alma e cura todo o medo e tira todo o medo que tenta invadir a nossa vida. A paz que excede todo entendimento. Sabe, portanto, querido, nós não precisamos viver atormentados. Nós não precisamos mais viver dizendo: essa situação está me tirando o chão. Essa situação tem tirado a minha paz. Quando você diz isso, você está dizendo: essa situação tem tirado Deus da minha vida. Porque se Ele é a própria paz e você diz que a situação está tirando a sua paz, essa situação está tirando Deus da sua vida. Porque a confiança não está depositada nele, você não precisa mais viver atormentado. Pode experimentar agora a mesma paz de Deus, a paz que excede todo e qualquer entendimento. É dessa paz que Jesus está falando com os seus discípulos. É dessa paz que Ele está dizendo. Volta no texto para mim, por favor. Deixo-lhes a minha paz. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Olha isso. Deixa eu te trazer mais algumas coisas acerca desse momento, desse contexto, onde Ele fala isso aos seus discípulos. Na mesma noite em que Ele declara isso, foi traído por Judas. Na mesma noite, Ele enfrentaria a mais cruel das batalhas, uma batalha de sangrento suor, como diz a palavra, que Ele sua sangue no Getsemane. A mesma noite, a noite em que Pedro covardemente o nega, enquanto ele sofre com cusparadas, açoites, escárnios na mão ali do sinédrio judaico. Naquela mesma noite, seus discípulos, esses mesmos que ouviram essa palavra, se mandaram. Agora, pensa nesse contexto todo. Quem precisava ser acalmado? Quem precisava de paz? Como muitas vezes nós entendemos as coisas. E no entanto, como ele tinha um relacionamento total com o Pai, a própria paz estava dentro dele, porque Deus estava nele. Aí ele está acalmando os seus discípulos. Como suas ovelhas ali, está consolando as suas ovelhas. E deixando para nós um exemplo. E deixando para nós, e depois de tantos e tantos anos, estamos aqui meditando acerca disso. Trazendo à nossa mente essa reflexão de que o nosso glorioso Redentor nos deixou a sua paz, a sua própria paz, porque Ele é a própria paz. Essa paz, ela é totalmente oposta à paz que o mundo dá. O texto termina dizendo: não a dou como o mundo a dá. A paz que o mundo oferece é uma trégua, é um momento. E muitas vezes isso sacrifica a verdade, esconde a justiça, maquia as coisas, fazendo com que isso se torne uma aliança com o pecado. Por isso ele está dizendo: não a dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá é um remendo de paz. Não é a verdadeira paz.
Mas a paz que Cristo dá é verdadeira. Ela nos coloca num relacionamento certo com Deus, num relacionamento íntimo com Ele. E por termos esse relacionamento íntimo com Ele, conosco mesmos e com o próximo. Queridos, é só Deus. É só Deus. E nós nos permitimos, muitas vezes, ser inundados, ser tomados por demônios do medo. Permitimos que as circunstâncias tomem conta da nossa vida. A paz de Cristo, que Cristo nos dá, é verdadeira. Por quê? Porque o relacionamento com Deus é verdadeiro. E se esse relacionamento é verdadeiro, isso produz na vida daqueles que nós estamos juntos. O casamento é diferente, a família é diferente, a vida profissional é diferente, o relacionamento com os amigos é diferente, porque Deus faz parte disso tudo. É a paz que coloca os nossos pés no caminho da santidade, no caminho da comunhão com Deus, no caminho de a nossa alma se aquietar, independente dos levantes, independente de quão sombrio o mundo pareça, de quão escuros sejam os vales na nossa caminhada. Mas essa paz nos leva a amar até os nossos próprios inimigos. Porque ela é uma paz que vem a partir desse relacionamento, é a paz que reina em nós. Mesmo quando estamos sendo tomados de circunstâncias e situações da vida, o que reina é a paz de Deus. O que reina é o próprio Deus. É a paz de Cristo que triunfa sobre o medo. É a paz de Cristo que triunfa sobre a morte, que vence as angústias, que nos equipa para vivermos vitoriosamente todos os dias da nossa vida. Quando nós declaramos vitorioso és, se estamos num relacionamento com Ele, se somos seus filhos, se somos seus herdeiros, nós também somos vitoriosos. A paz que excede todo entendimento. Você já conhece essa paz? Você já conhece essa paz? Volta, por favor. Está tudo bem com a sua alma? Há um descanso em sua mente, há refrigério em seu coração. Você já conhece essa paz? Como está aí dentro? Eu comecei perguntando para você, o que tira o teu chão, o que te amedronta, o que te traz angústia, o que te toma de ansiedade. E depois eu falei sobre a paz, essa paz que é uma promessa de Deus para a nossa vida, é o próprio Deus. Você conhece verdadeiramente essa paz? Como está aí dentro? A sua mente tem descansado no Senhor nessa paz? Seu coração tem sido tomado por ansiedade ou por angústia ou pelo refrigério da plena confiança em Deus? Eu não estou dizendo que é aquela coisa de quando a situação surge você, mas em seguida o seu coração precisa descansar, a sua mente precisa ser levada àquilo que a palavra de Deus diz. Que uma coisa é quando nós recebemos a notícia, a outra questão é como nós permanecemos depois da notícia. Como nós continuamos depois disso. Você já foi reconciliado com Deus? Você já foi reconciliado com Deus? Por isso que não é uma música, não é uma palavra, mas é o próprio Deus, é o relacionamento com o próprio Deus que nos leva a viver essa paz.
a viver essa paz. Você já tem sido inundado, reunião após reunião, célula após célula. Você já tem sido inundado com as consolações divinas, com a palavra de Deus. Mas isso não é o bastante para você viver o seu dia a dia. Você precisa se relacionar com esse Deus. Você já tem bebido de uma fonte, mas você precisa continuar bebendo todos os dias para que a abundante paz de Deus permaneça e prevaleça na sua vida. Aí você não vai ter medo de tomar decisões na sua vida, de voltar para o Senhor. Talvez você esteja afastado dele. Talvez situações na sua família, no seu trabalho, as pessoas te decepcionaram. As pessoas. Deixa eu dar uma notícia para você. Você já foi decepcionado por alguém? Alguém já te decepcionou? Deixa eu levantar as duas mãos. Talvez uma das pessoas que tem decepcionado seja eu. Mas deixa eu dar uma outra notícia para você. Bem-vindo ao clube. As pessoas vão continuar te decepcionando, mas Deus jamais nos decepciona. E o nosso compromisso não é com as pessoas, o nosso compromisso é com o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Porque Ele é a própria paz. Eu sou limitado, eu sou falho, eu vou falhar com você. As pessoas vão falhar com você. Sabe uma das coisas que eu mais ouço? Mas pastor, isso aconteceu dentro da igreja. Bem-vindo ao clube. Porque aqui as máscaras caem. Por que a paz não é a mesma do mundo? Porque lá tem mentira, lá a hipocrisia permanece. Lá a pessoa dá um tapinha nas suas costas e quando você sai, ela enfia a faca e você nem fica sabendo. Mas aqui é onde Deus está tratando, aleluia! Aqui é onde Deus está tocando as mentes e os corações são transformados, e as famílias são transformadas, e Deus começa a fazer a sua obra, e um novo homem, uma nova mulher, uma nova família, começa agora a ser erguida para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Aonde o Senhor habita, aonde o Senhor está, as pessoas não permanecem mais da mesma forma. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se as pessoas te decepcionaram, perdoe-as e siga em frente. E siga em frente. Diga: Senhor, a paz é uma promessa e eu tomo posse disso. Eu não quero guerra com ninguém, eu não quero amargura, eu não quero ódio, eu não quero ressentimento, porque isso é atrair demônios para a minha vida. Lembre que a paz é uma promessa. Lembre que o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Se a palavra já diz isso e as circunstâncias são trazidas por Ele, todas elas já estão derrotadas em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por favor.